Sou Isadora Costa, e minha vida sempre foi um turbilhão de cores e caos, pintada no coração úmido de Atlanta, Geórgia. Minha arte é muralismo, transformando paredes cinzentas da cidade em telas que contam histórias de esperança e resistência. Mas a minha própria narrativa foi tecida por uma mãe que, de alguma forma, sempre preferiu me enquadrar em seu mundo perfeito, em vez de me deixar pintar o meu. Aquele envelope creme, com o brasão dourado, parado na minha bancada da cozinha, parecia uma nuvem de tempestade pronta para lavar tudo o que eu tinha construído. Por 3 dias, simplesmente o ignorei. Mas naquela manhã, uma mensagem do meu primo Silas acendeu a tela do meu celular. Abra, Isadora. Você precisa saber. O envelope continha um convite para a festa de 55 anos da minha mãe, Stella Vanner, no Teatro Principal, a Joia da Coroa de Atlanta, um misto de brilho e história. Você está cordialmente convidada, li em voz alta, a voz carregada de sarcasmo, para celebrar o marco de Stella Vanner em grande estilo. Jade, minha melhor amiga, estava largada no sofá com o laptop e bufou. Sua mãe não é muito de sutilezas, não é? Ela fingia trabalhar, mas eu sabia que estava me observando lutar contra o peso daquele convite. Virei o cartão, e lá estava, um bilhete manuscrito na caligrafia afiada e elegante da Stella. Sua presença é obrigatória. Venha encarar seu futuro. Meu estômago se contorceu. Stella, a rainha do mercado imobiliário de Atlanta, nunca dava festas por dar. Cada movimento era calculado, cada convidado uma peça no seu jogo de poder. Passei anos fugindo das tentativas dela de me transformar em uma miniatura dela, me empurrando para a escola de negócios, vestidos de grife e um escritório de canto na torre da Vanner Enterprises. Eu escolhi pincéis em vez de salas de reunião, e ela nunca me perdoou por isso. Jade fechou o laptop e se juntou a mim na cozinha. Que bilhete misterioso é esse? Parece que ela está planejando algo grande. Meu celular vibrou novamente. Silas me ligando, dessa vez. Coloquei no viva voz. Isadora, você precisa ir, disse ele, a voz tensa. Edna me ligou. A advogada da família disse que algo está acontecendo e está ligado à carta da vovó Mariane. Meu coração disparou. Atravessei meu loft até o cavalete, onde um mural inacabado do horizonte de Atlanta brilhava na luz da manhã. Num canto do cômodo, eu guardava uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, a carta da minha avó, Mariane Vanner. Ela havia falecido há 6 meses, deixando-me seu medalhão antigo e um bilhete que eu havia lido tantas vezes que as dobras estavam gastas. Eu o peguei, traçando sua assinatura em laços. Isadora, dizia a carta, quando chegar a hora, seja corajosa. Deixei-lhe algo para mudar tudo, mas você saberá quando agir. Jade se inclinou, a testa franzida. Você nunca me falou sobre essa carta. Engoli em seco. Parecia algo tão pessoal. Vovó Mariane era a única que realmente me entendia. Ela me levava para o galpão do jardim para pintar quando minha mãe pegava no meu pé. Dizia que minha arte era a minha verdade, não uma perda de tempo, como minha mãe sempre afirmava. Mariane havia sido a filantropa amada de Atlanta, financiando escolas e galerias. Mas para mim, ela era a mão calorosa que guiava meu pincel, a voz que dizia que eu poderia ser mais do que a sombra da Stella. A voz de Silas estalou pelo telefone. A festa é em 3 dias, Isadora. Stella exagerou. Alugou o teatro, convidou todos os figurões de Atlanta. Seja lá o que ela está planejando, é enorme. Jade já estava digitando, suas habilidades em segurança cibernética a 1000. Acabei de verificar a lista de convidados do evento. Hackeei. Não pergunte. Mais de 300 pessoas, incluindo o prefeito, metade do conselho da cidade e todos os magnatas imobiliários da Geórgia. Isso não é apenas uma festa. Olhei para o convite novamente, as palavras de Stella queimando, venha encarar seu futuro. 5 anos antes, em um jantar de família, ela tinha me humilhado na frente de seus amigos da alta sociedade, chamando meus murais de grafite para hippies. Eu tinha ido embora, jurando nunca mais deixá-la me controlar.
Mas a carta da Mariane parecia um chamado à ação. E o medalhão em meu pescoço, uma peça pesada de prata que Mariane nunca tirava, parecia pulsar com segredos. Jade, e se este for o momento que a Mariane queria dizer? Perguntei, tocando o medalhão. Ela sorriu, os olhos brilhando com malícia. Então vamos descobrir o que tem dentro dessa coisa. Mariane não te deixou um quebra-cabeça à toa. Hesitei, então pressionei o fecho rígido do medalhão. Ele se abriu, e um minúsculo microchip escorregou para a palma da minha mão. Prendi a respiração. O que quer que fosse, estava prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. O grande salão do teatro brilhava como um céu noturno do sul, todo lustres e cortinas de veludo, mas o ar estava denso de tensão. Alisei meu vestido azul safira, definitivamente não o vestido creme que Stella havia mandado, e senti o aperto tranquilizador de Jade no meu braço. Está pronta para isso, Isadora, ela sussurrou, os olhos varrendo a multidão da elite de Atlanta. Toquei o medalhão no meu pescoço, pensando no microchip escondido na minha bolsa de mão. Jade havia passado os últimos 3 dias decifrando-o, e o que encontramos? Documentos provando que Stella falsificou a assinatura de Mariane para roubar o controle da Vanilla Enterprises, mudou tudo. Tão pronta quanto jamais estarei, murmurei. Silas apareceu ao nosso lado, elegante em um smoking sob medida. Atenção! Stella está vindo para cá. Minha mãe deslizou em nossa direção, uma visão em prata, seu colar de diamantes captando a luz como um aviso. Seu sorriso era puro charme, mas seus olhos estavam frios quando pousaram em mim. Isadora, querida, você veio, disse ela, a voz doce, mas afiada. Embora eu veja que ignorou minha sugestão de vestido. Feliz aniversário, mãe, eu disse, beijando sua bochecha e sentindo-a enrijecer. Eu gosto de escolher meu próprio estilo. Seu olhar se moveu para Jade, seus lábios se apertando. Não me lembro de ter convidado extras. Jade sorriu maliciosamente, imperturbável. Sou a acompanhante da Isadora. Você disse para trazer alguém especial, certo? Antes que Stella pudesse responder, Edna, nossa advogada da família, se aproximou com 2 taças de champanhe. Stella, o governador precisa de você perto do palco, disse ela, o tom profissional, mas os olhos lançando um olhar para minha bolsa. Enquanto Stella se afastava, Edna apertou uma taça na minha mão. Você vai precisar disso, ela sussurrou. Tudo está pronto. Assenti. Jade havia carregado os arquivos do microchip para um servidor seguro, pronto para serem publicados com uma única mensagem. Meu coração batia forte, mas as palavras de Mariane ecoavam, seja corajosa. Eu não estava ali apenas para estragar uma festa. Eu estava ali para desvendar o império da minha mãe. Então uma voz me parou friamente. Isadora, você está diferente. Virei-me para encontrar Jonas Hall, meu ex, parado ali em um terno elegante, seu charme de advogado a todo vapor. Namoramos por 2 anos, quando eu achava que ele me amava, até que ele me largou depois de uma reunião misteriosa com Stella. Não esperava você aqui, eu disse, mantendo a voz firme. Sua mãe me convidou, ele respondeu, seu sorriso muito afiado. Disse que queria manter os amigos da família por perto. Jade se colocou entre nós, a voz baixa. Amigos da família que largam suas namoradas depois de uma conversa com a mamãe, hein? Os olhos de Jonas se estreitaram. Isso é uma história antiga. Mas vocês 2 parecem preparadas para algo. Silas interveio suavemente. Jonas, ouvi dizer que a filha do prefeito estava procurando por você. Ela está no bar. Enquanto Jonas se afastava, eu bebi meu champanhe, meus nervos à flor da pele. Ele sabe que algo está acontecendo, sussurrei. Edna verificou o relógio. 15 minutos até o discurso da Stella. Tem certeza disso, Isadora? Pensei no conteúdo do microchip. A prova de que Stella havia traído Mariane, desviando milhões da fundação da família. Tenho certeza, eu disse, minha decisão se fortalecendo. O salão fervilhava com os poderosos de Atlanta, suas risadas mascarando as mentiras que mantinham esse mundo unido.
A carta da Mariane havia prometido respostas, e eu estava prestes a encontrá-las. As luzes do salão diminuíram enquanto uma voz ecoava pelos alto-falantes. Senhoras e senhores, por favor, recebam Stella Vanier. Minha mãe subiu ao palco, radiante sob os holofotes, seu sorriso uma máscara perfeita. A multidão aplaudia, mas eu sentia o peso do medalhão contra minha pele, me firmando. Jade apertou minha mão. Hora do show, Isadora. A voz de Stella ecoou pela sala. Obrigada a todos por se juntarem a mim esta noite. A família é tudo, e é por isso que tem um anúncio importante. Meu telefone vibrou. O sinal de Jade de que os arquivos estavam sendo carregados. Por todo o salão, os telefones começaram a vibrar. Os convidados olhavam para suas telas, seus rostos mudando de interesse polido para choque. Os olhos de Stella se moveram para o telefone no pódio, e vi sua mandíbula se apertar. Tem algo errado, mãe, chamei, dando um passo em direção ao palco. Minha voz foi captada pelo microfone. A multidão murmurava enquanto mais notificações tilintavam. Stella me lançou um olhar, então forçou um sorriso. Como eu estava dizendo, estou anunciando mudanças no legado da nossa família. Isadora, minha filha, escolheu um caminho diferente. Uma mulher ofegou. Isso é real? Esses documentos? Os sussurros se espalharam como um incêndio. Ela falsificou a assinatura de Mariane Vanier. Os fundos da fundação, contas no exterior. Stella agarrou o microfone, os nós dos dedos brancos. Isso é um mal-entendido. Por favor, ignorem essas interrupções. Subi ao palco, tirando os documentos impressos do microchip da minha bolsa. Nada de mal-entendido, mãe. Aqui está a prova. Sua falsificação da assinatura da vovó Mariane, roubando a Vanier Enterprises e os milhões que você desviou de suas instituições de caridade. A multidão explodiu, telefones sendo passados, telas brilhando com as evidências. O rosto de Stella empalideceu. Isso é um hack, ela gaguejou. Uma mentira. Edna deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Como advogada da família Vanier, confirmo que esses documentos são autênticos. Mariane deixou instruções para sua divulgação. Stella agarrou meu braço, suas unhas cravando. O que você fez? Ela sibilou. Eu me soltei, encarando a multidão. Diga a eles, mãe. Diga a eles como você traiu a vovó. Como você tem mentido para todos. O caos aumentou. Parceiros de negócios faziam ligações frenéticas. Matronas da sociedade sussurravam horrorizadas. A voz de Stella falhou. Isadora, você está fora. Sem herança, sem fundo fiduciário. Nada. Eu ri, o som ecoando. Não é sobre dinheiro. É sobre a verdade. Jade ergueu o telefone, sorrindo. Está nos Trending Topics, Stella. Todos os noticiários de Atlanta já têm a informação. Enquanto a segurança se movia em direção ao palco, senti uma onda de triunfo misturada com tristeza. Isso não era apenas expor Stella. Era honrar a confiança de Mariane em mim. Os holofotes ardiam, mas eu permaneci de pé, pronta para o que viesse a seguir. As portas do salão de baile se abriram e repórteres invadiram, câmeras piscando. Jade, Silas e eu escapamos para o saguão do teatro onde Jonas nos alcançou, o rosto tenso. Isadora, precisamos conversar. Congelei, a dor do nosso término ainda presente. O que agora, Jonas? Ele hesitou, então se inclinou. Sua mãe não queria apenas me tirar da sua vida. Ela me pagou para ir embora, disse que você era um estorvo para os planos dela. Meu peito apertou, a traição doendo mais do que eu esperava. Você pegou o dinheiro dela? Jade cruzou os braços, fuzilando-o com o olhar. E você só está contando a ela agora? Eu não peguei, Jonas disse rapidamente. Mas eu investiguei os arquivos dela depois. Isadora, aqueles documentos no microchip, eles se ligam ao acidente do seu pai.
Ele estava investigando as contas dela antes de morrer. Meu mundo girou. Meu pai, Davi, havia morrido em um acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Foi considerado um acidente. Eu sempre suspeitei que Stella sabia mais do que deixava transparecer. Silas pegou o telefone. Encontrei algo também. No antigo escritório da Mariane, na semana passada, as anotações do seu pai escondidas em uma gaveta trancada. Ele estava rastreando contas offshore ligadas a Stella. Agarrei o medalhão, minha mente correndo. Precisamos ir para a casa do lago. Papai passou o último fim de semana lá. Se ele deixou algo, está lá. Entramos no SUV de Silas, acelerando em direção ao lago Lanier, 1 hora ao norte de Atlanta. A casa do lago era um refúgio extenso, um símbolo da riqueza da família Vanner. Mas para mim, era onde papai me ensinava a pescar, onde escapávamos do controle da Stella. Jade trabalhava em seu laptop no banco de trás, extraindo mais arquivos do microchip. Isadora, isso não é apenas fraude. É uma rede. A aliança. Políticos, juízes, CEOs. Sua mãe faz parte de algo enorme. Enquanto chegávamos à casa escura do lago, a chuva começou a cair, cobrindo a noite em uma névoa pesada. Meu coração batia com uma mistura de esperança e pavor. O que quer que meu pai tivesse deixado, era a chave para desvendar as mentiras da Stella, e talvez a verdade sobre sua morte. A casa do lago se erguia contra o céu tempestuoso, suas janelas escuras enquanto nos esgueirávamos em direção ao galpão de barcos à beira da água. A chuva encharcava meu vestido, mas eu mal percebia. Meu foco estava nas palavras de Mariane: você saberá quando agir. Silas desativou o sistema de segurança, nos dando uma janela estreita. 20 minutos antes que ele reinicie, ele sussurrou. Dentro do galpão de barcos, o ar cheirava a madeira úmida e velhas memórias. Liguei a lanterna do meu telefone, iluminando varas de pesca e teias de aranha. Terceiro painel, parede leste, eu disse, lembrando dos antigos esconderijos do papai. Silas e eu forçamos a madeira até que um painel cedeu, revelando um cofre à prova d'água. Minhas mãos tremeram enquanto eu digitava minha data de nascimento. A combinação clicou, abrindo. Dentro havia um pendrive, uma pilha de documentos e uma carta na caligrafia do papai endereçada a mim. Faróis varreram o galpão de barcos. Carros vindo, Jade sibilou, espiando por uma janela suja. Jonas ficou tenso. Precisamos nos mexer. Peguei o conteúdo do cofre e saímos pela porta dos fundos, correndo pelas árvores encharcadas de chuva até uma cabana de hóspedes próxima. Lá dentro, Jade conectou o pendrive ao laptop enquanto eu espalhava os documentos em uma mesa empoeirada. Registros bancários, transferências criptografadas, disse Jonas, examinando-os. Seu pai estava rastreando a aliança. A tela de Jade se iluminou. Esses arquivos, eles têm nomes. O prefeito de Atlanta, um juiz federal, até um senador. Isso é maior do que a Stella. Um trovão rugiu lá fora enquanto eu abria a carta do papai. Minha querida Isadora, li, minha voz tremendo. Se você está lendo isso, eu não consegui, mas você pode terminar o que eu comecei. A aliança é uma teia de corrupção, e sua mãe está no coração dela. Um estalo forte cortou o ar. Uma bala estraçalhou a janela da cabana. Caímos no chão enquanto Jade digitava furiosamente. Carregando tudo para o meu servidor, ela gritou. Outro tiro ecoou. Há um túnel de tempestade debaixo da cabana, eu ofeguei, lembrando de jogos de infância. Corremos para o banheiro, levantando tábuas do chão para revelar uma passagem escura. Vozes ecoavam lá fora. Não eram policiais, nem o FBI, mas outra pessoa. Enquanto caíamos no túnel, meu coração disparou. Isso não era mais apenas sobre Stella. Era sobre justiça para meu pai. Saímos do túnel atrás de um posto de gasolina à beira do lago Lanier. A chuva ainda caía. Meu telefone vibrou. Um e-mail anônimo com as coordenadas de uma casa segura no leste de Atlanta. Cuidado.
Não confie em ninguém, dizia. Nos separamos para evitar sermos seguidos, nos reunindo em um armazém abandonado transformado em estúdio de arte, suas paredes cobertas por murais desbotados. Jade já estava lá dentro, seu laptop brilhando. Silas chega em 5 minutos, ela disse. Nenhum sinal do Jonas. Ela virou a tela para mim. Os arquivos do pendrive chamam isso de aliança, uma rede que controla a estrutura de poder de Atlanta. Seu pai estava perto de expor isso. Agarrei a carta dele, as palavras ardendo, termine o que eu comecei. Silas entrou, um arranhão no braço de uma cerca. Gravei algo, ele disse, reproduzindo um clipe do telefone. A voz de um homem, meu tio, que eu pensava estar morto, dizendo, a garota tem os arquivos. Proteja a aliança a todo custo. As luzes do armazém piscaram, e passos ecoaram. Stella entrou, flanqueada pelo meu tio, agora muito vivo, e 2 homens armados. Seu rosto estava frio. Nenhum traço da rainha da sociedade. Isadora, pare com isso, ela chamou. Você não sabe contra o que está lutando. Jonas emergiu das sombras, uma arma na mão. Desculpe, Isadora. A aliança é maior do que você. Antes que eu pudesse processar sua traição, Edna interveio, sua fachada de advogada calma desaparecida. Diga a ela, Stella, o que é a aliança? Stella riu amargamente. Poder, Isadora. Poder de verdade. Mariane a construiu. Tribunais, eleições, tudo. Seu pai achou que poderia derrubá-la. Jade sussurrou. Arquivos descriptografados. Carregando agora. Telefones vibraram enquanto as evidências chegavam aos noticiários. Thaís Harris, uma agente do FBI, irrompeu com uma equipe tática. Agentes federais, larguem suas armas. Os homens de Stella se renderam, mas ela permaneceu desafiadora. Você não entende, Isadora. Eu estava protegendo você. Thaís me entregou um envelope. Sua avó deixou isso. Ela não estava comandando a aliança. Ela estava disfarçada, trabalhando conosco para desmantelá-la. Abri, encontrando uma foto de Mariane com uma jovem Thaís e um bilhete. Você tem a coragem do seu pai? Termine isso. 2 agentes algemaram Stella. Senti raiva, traição e um vislumbre de pena. Mariane havia confiado em mim para terminar isso, e eu não a decepcionaria. O armazém tremeu com uma explosão enquanto mais homens da aliança invadiam. Jade agarrou seu laptop, ainda carregando. Quase pronto, ela gritou. Thaís atirou de volta, nos guiando em direção a um quarto do pânico no porão. A voz da minha mãe estalou em um rádio roubado. Isadora, pare com isso. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Chegamos ao porão, mas meu tio bloqueou o corredor. Arma levantada. A aliança morre com você, ele rosnou. Antes que ele pudesse atirar, 3 tiros ecoaram. Ele caiu, revelando Stella atrás dele, suas mãos algemadas, mas segurando a arma roubada de um guarda. Não vou deixar que machuque minha filha, disse ela, a voz embargada. Não como machucaram Davi. Eu encarei, descrença misturada com raiva. Você matou o papai. Ela balançou a cabeça, lágrimas caindo. Eles o fizeram. Ele ia expor a aliança. Eu implorei para ele parar. Thaís apontou sua arma para Stella. Solte agora. Stella deixou a arma cair. Acabou, Isadora. Sua avó venceu. O laptop de Jade tilintou. Tudo está no ar. Todas as contas, todos os nomes. Alertas inundaram nossos telefones. Notícias de prisões em massa. A rede da aliança em colapso. Agentes invadiram o porão, contendo Stella novamente. Ela olhou para mim, um estranho orgulho em seus olhos. Você é mais forte do que eu. Thaís me entregou o microchip do compartimento oculto do meu medalhão. Mariane escondeu a chave de criptografia aqui.
Os arquivos do seu pai desbloquearam o resto. Abri o medalhão, encontrando um pequeno bilhete. A verdade é o maior legado. Enquanto Stella era levada, senti o peso de suas escolhas e das minhas. Isso não era apenas vingança. Era redenção para o papai, para a Mariane, para mim. O horizonte de Atlanta brilhava enquanto eu estava no pátio do antigo edifício da Vanner Enterprises. Agora, a Mariane Costa Arts Foundation. Trabalhadores içavam uma nova placa, suas letras ousadas capturando a luz da manhã. Jade estava ao meu lado, observando a transformação. Sua avó ficaria orgulhosa, Isadora. Transformar esta fortaleza corporativa em um refúgio para artistas. Isso é poder de verdade. Silas me entregou um café, sorrindo. O conselho acabou de aprovar os planos finais. Os ativos legítimos da Vanner financiarão programas de arte para crianças em toda a Geórgia. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Thaís, sentença hoje. Pensei que gostaria de saber. Mostrei a Jade e Silas. Preciso ver isso até o fim, eu disse. Eles assentiram. Estamos com você. O tribunal estava lotado. Repórteres aglomeravam os degraus. Jonas estava do lado de fora, dando uma declaração. Estou testemunhando contra a aliança. A verdade importa mais do que o poder. Lá dentro, Stella estava sentada na mesa da defesa, ainda serena apesar das acusações. Fraude, conspiração, obstrução. O juiz pediu sua declaração. Ela se levantou, virando-se para mim. Isadora, eu busquei o controle e perdi o que importava. Família, amor, verdade. Sua avó tentou me mostrar, mas eu falhei. Você não. O juiz a sentenciou a 20 anos. Ao passar por mim, ela parou. Seu pai adoraria o que você está construindo. Assim como a Mariane. Assenti, incapaz de falar, meu coração dividido entre raiva e tristeza. Mais tarde, na inauguração da fundação, os antigos salões corporativos fervilhavam de vida. Jovens artistas, crianças bolsistas dos bairros mais difíceis de Atlanta, preenchiam o espaço, seus esboços vibrantes com sonhos. Uma garota chamada Lara se aproximou, segurando um desenho de uma mulher se libertando das sombras, cercada por luz. Você pintou aquele mural? Ela perguntou, apontando para o meu retrato da Mariane. Aquela é minha avó, eu disse. Ela me ensinou. A verdade é mais forte do que os segredos. Por que você começou este lugar? Perguntou outro garoto. Eu sorri, tocando o medalhão. A arte me salvou quando me senti presa. Ela me mostrou quem eu sou. Quero que vocês encontrem essa liberdade também. Jade distribuiu cadernos de desenho e Silas pendurou uma placa para aulas comunitárias gratuitas. Thaís apareceu, entregando-me um diário gasto, o do meu pai, cheio de esboços e anotações. Encontrei-o nas evidências, ela disse. Ele pertence aqui. Abri, traçando os desenhos do papai, suas palavras sobre verdade e coragem. A galeria zumbia com possibilidades, a luz do sol entrando pelas janelas. Esta era minha herança, não riqueza, mas a chance de ajudar outros a encontrarem sua voz. O retrato de Mariane sorria de cima, e eu senti sua força. O sacrifício do papai. Obrigada por ouvir a história de Isadora. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.